Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, Deus da glória, Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, operando o Senhor, ninguém impedirá, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos louvar os hinos da harpa cristã, amém? Em Raíssa, louvar o hino, glória a Deus. Depois a Camila louva os outros hinos, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Está louvando 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava Salvador, o teu sangue
Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, porém seu sangue foi me limpo, eu para a pátria vou. Ao filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para seus braços fugir. Eu sabe deserta quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, no exílio voltarei. Sua
vida no campo. Nele podemos alcançar as glórias Vamos colocar sobre os pés, vamos orar, amém, clamar a Deus. Oh glória, aleluia, esse Deus é poderoso, vamos adorá-lo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus da glória, Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, para glorificá-lo, para exaltar o teu nome, Senhor meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, neste culto da palavra, a qual, Senhor meu Deus, estamos reunidos para, Senhor meu Deus, nesta noite, glorificar, exaltar o seu nome. Espírito Santo, poderoso, eterno, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor meu Pai querido, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre as comportas do céu, entra, Pai, pela sua misericórdia. Espírito Santo, quebra o laço, corta a lança, dá vitória para a sua igreja, em nome de Jesus, operando, Senhor, ninguém impedirá. Deus amado, Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, visita todos que estão em casa, Senhor meu Deus, nesse momento, para adorarmos, para adorar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, Consolador, glória a Deus, aleluias, aleluia. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho para você. Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi te revelar, me mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, verá livramento. Sou eu teu Deus, se lhe fecharem uma porta para você, eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou Deus da sua vida, sou Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Mas sondei o teu coração e me desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar, de lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vir,
pra você. Eu abrirei de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da sua vida, sou Deus da tua história, e ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia. Glória. Oh, filho, quando o Senhor for a prioridade, fique tranquilo. Aleluia. O Senhor cuida de você. Amém? Pode se sentar, glorificando a Deus, exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. A mocidade está com a oportunidade de adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mocidade, manancial, cumprimenta a igreja com... A paz do Senhor. Aleluia, que não vinha a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Dos altares eu abro mão.
Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Peste que ande na escuridão e mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me ajudará. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Ele me ajudará. Prefiro ser Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte. Prefiro ser fiel. Mocidade, agradeço essa oportunidade, as palmas para você. Glória a Deus. Bênção do Senhor, né, irmãos? Senhor, não vou dividir a minha adoração. Glória a Deus. Eu não vou dividir. Eu quero adorar somente ao Senhor. Quero glorificá-lo, somente o Senhor. Amém? Mesmo diante da morte, nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém? Glória a Jesus. Nosso Deus é fiel, irmão. Aleluias. Vamos ofertar, dizimar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9. Segunda carta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo de número 10, capítulo de número 9, o versículo de número 10, amém? Para que nós venhamos a ofertar na casa do Senhor. Aleluias. Capítulo de número 10 diz assim: glória a Deus. O Deus que dá semente ao que semeia. Deus que dá semente ao que semeia. E pão para alimentar também suprirá. E aumentará a sementeira. E multiplicará o fruto da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em oração de gratidão a Deus. Amém? Então o texto está muito claro aqui. Lemos por diversas vezes que o Deus é que dá semente para aquele que semeia, para aquele que tem o coração generoso para semear, né? Tudo provém dele, tudo é dele, tudo é para ele, né? Então ele só dá semente para quem semeia. Quem não semeia não tem jeito, não tem semente. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Vem me ajudar, Larissa. Tá ruim? Sabe? Não, e esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não pode
podes aceitar. Vem, tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmoreceu. Eu sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. A angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, pois sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Glória a Deus, aleluia. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Vem, tua família se acabar, tua esperança se acabar, tua fé esmoreceu. Eu sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. A angústia te faz esquecer se tudo que Deus prometeu, pois sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome, teu nome. Oh, glória a Deus. Bendito será a tua casa, bendito será a tua família. Oh, glória a Deus, porque aquele que nos guarda é maior. Amém? Aleluia. Se coloque sobre os pés. Vamos orar aqui pelo pastor Lucilano, que vai nos trazer ensinamento. Alguém pega água aqui, por favor, pastor. Amém?
Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor Lucilano, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o teu servo, o teu ungido. Senhor meu Deus da glória, Espírito Santo, usa ele, Senhor. Pai querido, abra, Senhor meu Deus, o nosso entendimento para compreender aquilo, Pai querido, que através da sua palavra vem nos renovar nesta noite, em nome de Jesus, transmitido pelo teu servo. Pai, é o que nós te pedimos, fale, não te cales, em nome de Jesus. Senhor servo de Deus, com palmas para Jesus. Aleluia. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a vida de cada um que aqui está. Louvado seja o nosso Deus. Mais um dia que Deus nos dá vitória. Somos gratos a Ele por todas as bênçãos, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós retomamos aqui a palavra de Deus no livro do profeta Obadias. Obadias, que é um dos profetas menores no Antigo Testamento. Obadias, no Antigo Testamento, é o 31º livro do Antigo Testamento. Temos 39 livros no Antigo Testamento. E ele é um dos profetas menores, o quarto dos profetas menores aí. Depois de Oséias, Joel, Amós, vem Obadias. No verso de número 5, nós vamos fazer uso do verso 5 ao verso 9. E depois, se der tempo, do verso 10 ao verso 15. Nós vamos aqui usar esses versículos, amém? Todos acharam? Quem não achou, ajuda aí, quem está com dificuldade. Obadias, é uma folhinha só, 21 versículos, a gente passa batido, às vezes nem, não conhece, raramente se fala sobre o profeta Obadias. Obviamente que nós entendemos que toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, e tudo que foi escrito para exemplo nosso. E o que Obadias tem a nos ensinar nos dias de hoje? Ele é um profeta, obviamente, contemporâneo nosso, Porque o que aconteceu no passado, nós vimos refletir na sociedade moderna atualmente. Versículo de número 5 diz assim: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? E se a ti viessem os vidimadores, não deixariam alguns caixos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados ou aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Versículo 9: e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Amém? Pode sentar-se, glorifica a Deus por esta palavra. Eu rogo a Deus que o Espírito Santo trate em cada coração e que a palavra de Deus cumpra aquilo para o qual está sendo enviada nessa noite. Nós falamos aí anteriormente da atitude de Edom, que é descendente de Esaú, ou o próprio Esaú. Edom é conhecido, Esaú é conhecido como Edom. E a atitude de Edom para com Israel, que foi o ódio e o orgulho, a presunção, a confiança em si mesmo. E essas atitudes que foram feitas por Edom contra Israel, levou Deus a entrar com juízo. Nós falamos aqui até o versículo 4, tratamos de alguns temas, e o argumento agora, a partir desse verso de número 5,
caminha agora para o juízo de Deus, ou seja, o juízo que se abaterá sobre Edom, está às portas de Edom, e Deus vai pronunciar através do profeta aqui. O profeta ele vai formular o juízo divino, porque sabe que dois pecados, dois grandes pecados foram cometidos por Edom. Qual foram eles? Hostilizou o povo de Deus e confiou em forças e recursos humanos, em alianças externas, desprezando o Senhor. Não buscou a Deus, que era conhecido deles, não buscaram a Deus, não ajudaram o seu irmão, não deu as mãos àqueles que precisavam. Então por isso Deus aqui vai enviar o juízo contra Edom, o castigo que eles mereciam. Agiu errado e será castigado. Errou, falhou, e Deus está enviando o juízo, está punindo eles, Então os edomitas aqui, eles simplesmente, irmãos, estavam recebendo ou receberiam o que mereciam, amém? Por ter aí usado de covardia com Edom, com Israel, aliás, ou com Jacó, Deus aqui, amado, Deus não está enviando o castigo por vingança, de maneira nenhuma. Deus está enviando o castigo por justiça, porque tudo que o homem fizer, ele vai semear. Semeou violência, vai colher violência. Semeou covardia, vai colher covardia. Então Deus está aqui enviando aos edomitas aqui, simplesmente eles foram covardes com Israel, não ajudaram quando precisavam, e agora Deus está enviando para eles o mesmo que eles fizeram, amém? Por ter assassinados, seriam assassinados. Por ter roubado, seriam roubados. Por ter se aproveitado dos outros, seriam usados também pelos outros. Nós temos aqui alguns versículos, fica bem claro isso, a gente vai usar aqui, amém? Então, seriam usados da mesma forma. O que eles fizeram, outros iriam fazer com eles. Isso é chamado de lei de talião, no Antigo Testamento. Mas e hoje, pastor, isso também age assim? Sim, da mesma maneira. Está no Novo Testamento, nós vamos falar depois sobre isso, amém? Então, primeira coisa que nós precisamos aprender aqui: não se iluda ao praticar um pecado, pensando que ninguém saberá ou que nunca será descoberto, porque Deus conhece todos os nossos pecados e Ele irá um dia agir com justiça sobre todo pecador, amém? Então, o que aconteceu com Edom? Eles violaram aqui, amados, os laços, de que mantinham as tribos unidas. Eles violaram os laços e cometeram crimes ou pecados graves e seriam punidos, tinham de ser castigados. Qual foi o erro de Edom aqui com Israel? Israel estava sendo atacado, Judá e Israel foram levados cativos, e ao invés deles ajudarem, que eram os mais próximos de Israel, pelo contrário, eles se tornaram invasores também como eles. Entraram contra o seu irmão, e Jacó é irmão de Esaú, era irmão de sangue. Então eles agiram covardemente, como um estranho contra o seu próprio irmão. E por isso Deus está aqui enviando juízo para a vida de cada um deles, e seriam destruídos. Nós vemos aqui o texto que diz que Deus está enviando o juízo na vida dos filhos de Edom, ou dos edomitas, ou idumeus também, como são conhecidos, amém? Verso de número 5, nós lemos aqui, o profeta, ele faz uma pergunta retórica, aqui em forma de paralelismo, que marca aqui o início da argumentação. É como se Deus estivesse argumentando, mostrando a falta, o crime, o delito, e por que vai vir com juízo. Depois Deus vai aqui mostrar através do profeta quais foram os pecados de Edom, o que eles fizeram para merecer tal castigo, e depois a sentença final, que é o extermínio, a destruição completa para sempre. Então é como se Deus estivesse num tribunal, o promotor é o acusador, ele vai trazer a acusação para o criminoso, para o réu,
né? E depois a sentença. E aqui não vai ter argumentação, nem sábio, nem valente que vai defender o acusado, porque a sentença vai ser anunciada, né? Então o castigo está sobre eles. Então o profeta começa aqui com uma pergunta retórica. Diz assim: se viessem a ti ladrões, roubadores, né? Nessa pergunta, por quê? Porque os edomitas, eles eram conhecidos como assaltantes, ladrões. Eles saqueavam os outros e pegavam o despojo da guerra, só aquilo que era vaidoso. Então, como eles agiram, Deus vai agir com eles também da mesma forma. Então, a pergunta é: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam os teus bens o que lhes bastassem? A pergunta, a resposta é sim para isso, né? E se viessem os vindimadores? Quem são os vindimadores? Quem sabe? O que são vindimadores? Os que colhem uvas, né? Escolhe uvas, né? Também. Então, e se vierem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? A resposta seria sim. Como foram buscados os teus bens? Então aqui Deus está usando, né, uma pergunta, fazendo com que eles reflitam. Da mesma forma que eles agiam, o que era conhecido, eles também seriam usados. Então, ladrões e assaltantes, geralmente eles levavam por despojo somente aquilo que era julgado valioso. Eles julgavam que era valioso e levavam, que não interessava eles não levavam. Então, porém aqui os saqueadores não são pessoas comuns, não são do mesmo nível deles, são piores do que eles. E se viesse aqui os vindimadores, esses vindimadores, irmãos, não são cuidadosos, porque os vindimadores, eles iam nos cachos das uvas e tiravam só a madura. Esse daqui não vai deixar nada, não conhece misericórdia, nem compaixão. Deus está dizendo, eles vão fazer tudo e vai fazer pior ainda do que vocês fizeram. Então eles faziam, os próprios edomitas, eles eram vindimadores, eles iam colher, só que eles tiravam o melhor, né? Esses daqui, Deus está dizendo que eles serão piores, não vai ter como deixar nada, vai agir pior ainda do que eles, amém? Então, o verso de número 6 e 7, aqui é um eco do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 49, versículo 9 e versículo 10, que é uma profecia contra Edom. Jeremias 49, vamos ler aqui, do verso de número 7 em diante, mas a gente vai ler do verso 49. Jeremias 49, verso de número 9, a partir do versículo 7 é a profecia contra Edom também. Aqui não sabemos se é Jeremias que está usando Obadias ou se Obadias que usou o profeta Jeremias. Então o versículo 9 diz assim: se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e já não existe. Então, tá, a mesma coisa que Deus está falando através de Obadias, falou também através do profeta Jeremias. Então, diz assim, ó: como foram esquadrinhados os seus tesouros ocultos ou os seus bens. Isso aqui merece aqui a nossa atenção, amados. Sabe por quê? Um historiador grego chamado Teodório Sículos, ele narra que os edomitas, eles guardavam os seus bens, produtos que eram de colheita, saques e comércios, em grutas escondidas nas montanhas onde eles habitavam. Eles escondiam como se fosse um tesouro. E aqui Deus está dizendo que eles vão esquadrinhar. Os que vão entrar em Edom vão esquadrinhar, vão buscar tudo, não vai deixar nada, não vai ter um lugar oculto que eles não possam encontrar. Então vai fazer uma busca diligentemente, vai achar
tudo que tiver escondido, tudo que tiver guardado. Você está entendendo isso aqui? Quando Deus entra para julgar, Deus vai tirar tudo que está oculto, tudo que está escondido, não vai deixar nada em oculto. Então para Edom o castigo já estava determinado. Então esses homens que iriam entrar aqui, iriam tirar tudo deles, só para mostrar que Deus, da mesma forma que eles fizeram com Israel, Deus vai permitir que seja feito contra eles. Então primeiro aqui os ladrões vão fazer o saque, vamos tirar tudo deles. Segundo, no verso de número 6, né? No verso de número 6 diz assim: todos os teus aliados, confederados, né? Todos os teus aliados te levarão para fora dos seus limites. Aqueles que Edom alimentava e ajudava, se voltaram contra eles. Todo o pacto de paz que eles fizeram, né? Os que estavam em paz contigo, no verso de número 7, os que estavam em paz contigo se voltaram contra ele. Confiou nos homens, na política, e agora eles o abandonaram. Então aqueles que Edom alimentava se virou contra ele. Aqueles que eles fizeram pacto de aliança abandonaram ele na hora da guerra. Outros ficaram contra eles. No verso de número 6 ainda, verso 7 ainda, diz assim, ó: os que comem pão, ou o teu pão, põem debaixo de ti armadilhas. Isso aqui, amado, Deus está tratando com o adversário, porque não ajudou o seu irmão. Deus está fazendo com ele como que ele pesasse tudo o que estava errado, e Edom estava pagando, recebendo tudo o que ele tinha feito, o que merecia. Aquele que come o teu pão, olha, livro de Salmos 41, verso de número 9, Salmos 41, versículo 9, é um texto até citado no Novo Testamento, nos Evangelhos. Salmo 41, versículo 9, diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Nós vemos isso aqui acontecer com Jesus, né? Esse texto é citado também, no caso, referindo-se a Jesus. Então, entre os orientais, na época de Jesus e na época aqui do povo de Israel, partilhar uma refeição era sinal de intimidade. Convidar alguém e fazer um banquete, um almoço, dividir um pedaço de pão, era sinal de intimidade. E aí, esses homens seriam julgados da mesma forma. Ser julgado, né, é desagradável, mas ser traído por alguém que é íntimo, por amigos, isso é pior ainda, né? Jesus foi traído, e Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, irmãos, nós falamos dos sentimentos de dor de Jesus, sentimentos físicos, mas nós nos esquecemos do pior dos sentimentos, a dor de ser traído. E Jesus foi traído. E nós, da mesma forma, talvez aqui, somos traídos de várias maneiras, porque os homens prometem e muitas vezes não cumprem a promessa. Em várias áreas da nossa vida nós somos traídos. Por exemplo, o patrão diz assim: fique tranquilo, o emprego é seu, está garantido. E aí no mês seguinte você é demitido. O filho diz para a mãe: mãe, eu nunca vou usar droga. E aí aos 16 anos é preso por tráfico de droga. A filha
que vive uma vida recatada, pura, a mãe descobre que ela tem uma vida dupla e é dominada pela luxúria, pelo pecado. O marido diz que vai ser fiel à esposa enquanto ele viver, e anos de casamento são destruídos, desmoronam, porque a esposa descobre que o marido é infiel. O amigo que você confia e que diz que vai te ajudar, de repente você conhece e sabe que a pessoa está te traindo, falando mal de você. Aquele que poderia te ajudar, ao invés de te ajudar, está indo contra você. Isso também é traição. Então participar de uma refeição aqui era sinal de intimidade. E Deus está dizendo para Edom aqui, ó: o que come pão contigo vai te trair, vai trair você. Isso aconteceu, né, no caso de Jesus. Foi traído pelos seus amigos, por aquele que era íntimo dele. Só que o que está acontecendo aqui com Edom, né, o juízo que vinha sobre Edom, não inclui só aqui a frustração, irmãos, com aliados políticos, não. Mas aqui era a traição dos próprios amigos. Ou seja, agiu de uma forma e será usado da mesma forma. Foi covarde com o irmão e seria traído por amigos. Isso aqui é conhecido como lei de talião. O que você faz vai ser feito igual com você. Só que no dia de hoje a gente pensa que isso não existe, né? Vai pagar o mal com o mal? Claro que o cristão não vai pagar o mal com o mal. Mas Gálatas 6:7 diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. O que você fizer, receberá. Então, o que estava acontecendo com Edom é que tudo que ele fez contra o seu irmão Jacó, é o versículo de número 10, né? Vai dizer assim: por causa da violência feita até o irmão Jacó, não era um estranho, era um irmão, era alguém da família, laço de sangue. Então, toda a segurança de Edom aqui era posta na aparente confiança em sua sabedoria e em suas alianças políticas. Infelizmente o juízo estava vindo sobre ele e nada ia, né, mudar. Infelizmente Deus já havia determinado o julgamento sobre eles. Infelizmente, irmãos, há pessoas, nações até, que agem assim em nossos dias, né? Sua confiança está posta em bases humanas, nos outros e em si mesmo. Deus diz assim: não há entendimento em Edom, para que se orgulhava, porque ele se orgulhava de sua sabedoria, né? No verso 6 diz assim, ó, no verso 7, né? No final diz assim: não há entendimento em Edom. Ou seja, a sua confiança aqui estava no homem, em si mesmo, nas alianças, nos seus bens. Então Deus diz que toda segurança que não é nele é falsa. Não há entendimento, não há sabedoria. Provérbios 1 verso 7 diz que o princípio da sabedoria, ou o temor do Senhor, é o princípio da ciência. Então eles não tinham temor do Senhor e eram tolos, agiram como tolos. Amém? Então confiamos em bases humanas, confiamos em coisas, confiamos em bens. Onde está depositada a nossa confiança? Se não for no Senhor, amados, nós estamos perdidos. Amém? Versículo de número 7 diz, versículo 8 diz assim, ó: e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Elifas, que era um dos amigos de Jó, Jó capítulo 2 versículo 11, Elifas, o temanita, que era da cidade de Temã, que era uma cidade, né, próxima
da capital de Edom, chamada Selá, ou Sela, né? Temã recebeu o nome aí de um dos netos de Jacó, aliás, de Esaú. Gênesis capítulo 36, versículo 11. Um dos descendentes de Esaú, neto de Esaú, é chamado de Temã. E a cidade de Temã era uma cidade de homens valentes e sábios. Elifas, que era um dos amigos de Jó, era o mais velho e aparentemente o mais sábio. E aí Deus diz assim: não há entendimento. E naquele dia, diz o Senhor, farei perecer os sábios de Edom. Então, Edom, a terra de Temã aqui, que era uma cidade de Edom, aparentemente aqui era uma cidade de sábios. Então, tanto orgulho de sua sabedoria, mas essa sabedoria já não existiria mais. Deus iria aniquilar. Amém? Então, toda sabedoria, por mais que o homem seja sábio, não tem como se defender do juízo de Deus. A nação de Edom era conhecida por seus sábios. Entretanto, existe uma diferença entre a sabedoria humana e a divina. Deus aniquilará a sabedoria humana. Amém? Negar a Deus é falta de sabedoria. Foi o que aconteceu com Jacó, com Edom, perdão. Negar a Deus, não buscar a ajuda de Deus, não buscar a presença, pelo contrário, agiram contra o povo de Deus. Infelizmente há pessoas que hoje se julgam sábias, bem preparadas, mas põem toda a sua confiança em bens materiais, em si mesmo e em alianças humanas, né? De Edom, Deus diz assim: aniquilará a inteligência humana, ele reduzirá a nada. Mas quando ele fará isso? Quando que Deus vai fazer isso contra Edom? O texto diz: naquele dia. Naquele dia é uma expressão usada por todos os profetas para se referir ao dia do Senhor, ao dia do julgamento, ao dia em que Deus virá com justiça e com juízo sobre todos e todas as nações. Então a expressão naquele dia é uma referência ao dia do Senhor, o dia do julgamento, de uma intervenção na sua história, ou Deus agindo na história. Bem, aprendemos aqui nesse texto, rapidamente, que por mais bem protegidos que alguém esteja, na maior sabedoria, por mais sábios que tenhamos, não se pode esconder ou fugir do juízo de Deus. O homem é julgado pelos seus pecados. Seu dinheiro e sua sabedoria não garantem segurança nenhuma contra o juízo de Deus. Infelizmente, amado, na sociedade contemporânea, há pessoas, que vivem como se Deus não existisse, ou como se não houvesse um Deus moral que vai julgar o homem. Se Deus existe, é só para os momentos de necessidade, é só para a hora da aflição, como se Deus não exigisse nada de ninguém, como se Deus não cobrasse os seus erros ou obediência às suas leis e aos seus propósitos. Então a sociedade moderna hoje não está nem aí para Deus, mas acha que Deus não irá julgar, que Deus não vai cobrar nada de ninguém. Mas se engana o homem. Deus irá julgar. Todas as atitudes dos homens, todas as ações dos homens serão julgadas. Amém? Então, infelizmente, o mundo hoje age como se Deus não existisse, A cultura, o poder político, ou militar, ou dinheiro, todos eles são refúgios falsos que não impedem o dia do Senhor. E algumas nações acham que a solução está na política, a solução está no homem. Quando Deus levanta Israel, Deus quer ser o rei de Israel, Deus quer ser o Senhor completo de Israel. E todas as áreas da vida de Israel deveriam buscar ajuda no Senhor. Deus seria o rei de Israel, mas o povo de Israel não quis, preferiu um governante, um rei, igual às outras nações pagãs. Então
tudo que Israel precisasse, teria que recorrer a Deus. Era saúde, recorrer a Deus. Era solução, recorrer a Deus. Era providência humana, recorrer a Deus. Era provisão, recorrer a Deus. Mas hoje, será que alguém... Não, nós vamos pedir a Deus, vamos agir só pela fé. Não, nós temos que agir. A sociedade pensa assim: para que recorrer a Deus num momento de crise? Para que recorrer a Deus quando precisa? Eles buscam a solução humana, buscam a solução imediata, mas não lembram da fé, que é o que nós podemos fazer quando temos confiança no Deus que nós servimos. Então as nações hoje buscam, alianças, o poder, só que se esquecem de Deus. Duas verdades são aqui certas e garantidas pela Bíblia Sagrada. Primeiro, não se hostiliza o povo de Deus e fica impune. Ai dos que hostilizam a igreja do Senhor. Israel foi hostilizado por Edom. Ai daqueles que hostilizam o povo de Deus. Ai daqueles que desprezam a igreja de Cristo. Eu falei aqui na semana passada. Irmãos, eu não assisti ao carnaval, mas vi algumas imagens que foram mostradas no carnaval, durante o carnaval. E isso, amado, Deus, será que Deus fica alheio a essas coisas? De maneira nenhuma. Não se zomba, não se escarnece de Deus, da sua palavra, nem da igreja dele, e fica impune. Israel sofreu, estava agindo errado, Deus ia julgar Israel. Mas o que Edom tinha que se meter na situação? Porque agiu, hostilizou, desprezou, não ajudou, recebia aqui agora o castigo de Deus. Então, primeira coisa, não se hostiliza o povo de Deus e fica impune. Ai dos que hostilizam, menosprezam, zombam da igreja de Cristo. Segunda coisa, não se foge ao juízo de Deus. Não se escapa do juízo de Deus. Salmo 37, verso 35. Salmo 37, verso 35 ao 40, diz assim: vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. As relíquias, sabe o que são relíquias? São imagens, ídolos, santos. E as relíquias dos ímpios todas perecerão, toda a riqueza, tudo que o homem tem. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porque confiam nele. A solução para Edom era confiar em Deus, se arrepender, mas não agiu. Infelizmente, irmão, de todas as nações vizinhas de Israel, Edom foi a única que não teve nenhuma palavra de misericórdia nem de compaixão. Seria totalmente destruída, seria exterminada para sempre, diz o texto. Então, a atitude de Edom para com Israel trouxe consequências na vida deles, amém? Então, versículo de número 10 ao verso de número 15. Quem faz o que quer, recebe o que não quer, né? Versículo 10 ao verso 15, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão. Aqui Deus vai falar qual foi o pecado de Edom, o que eles fizeram para merecer o julgamento. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, serão envergonhados e serão exterminados para sempre. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército,
E os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Tu mesmo era um deles. Então olha aqui, Israel estava sendo atacado, Judá e Israel, os dois reinos estavam sendo atacados. Obviamente esse texto aqui pode ser o ataque de Nabucodonosor contra Jerusalém, como pode também ter sido outra pilhagem no tempo do rei Jorão, e que os edomitas se misturaram contra Israel. Mas aqui aparentemente parece que é a entrada de Nabucodonosor contra Israel, que vai levar todos cativos por volta do ano 586. Deus diz aqui que eles são igual a eles. Estava no meio deles, ao invés de ajudar, estava agindo contra. Vocês já viram alguém quando está na rua, uma pessoa que está sendo agredida, ou para ser linchado no meio da rua? Tem alguém que está olhando, fica observando, mas de repente a pessoa parece que é tomada de uma ira, de uma influência maligna pelos que estão em volta, e ela passa a atacar também aquele que está sofrendo. Porque a dor muitas vezes nos une, mas a desgraça também, o mal também une as pessoas. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com a coisa e entra no meio também da briga. E aqui foi o caso de Edom. Ao invés de socorrer, estava agindo como se fosse um estranho. Então, os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Em vez de ajudar a Israel em seus momentos difíceis, Edom agiu como uma nação estranha e até saqueou os despojos, agiu como nação inimiga, e agora devia ser punida por Deus. Estava agindo, Deus está dizendo aqui qual era o pecado de Edom. Agiu como inimigo, como estranho, sendo irmão de sangue. Então, qualquer pessoa, amados, que não ajuda o povo de Deus, é seu inimigo. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Deus não permite indiferença. Ou você é, ou você não é. Você ajuda ou você não. Você está ou não está. Então, todos aqueles que não ajudam por Deus são inimigos de Deus. Se você negou ajuda a alguém que passava por um momento de necessidade, se você negou ajuda, saiba que você pecou. Mas carta de Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim: se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Então aqui a questão não inclui somente o que você faz, mas o que você deixa de fazer. Então também é pecado. Pecado por omissão e por comissão. Se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Se você pode ajudar alguém e não ajuda, você está falhando com Deus. E se nós negarmos ajuda, estamos pecando, conforme a Bíblia diz aqui. Israel estava sofrendo, estava passando por dificuldade, poderia receber ajuda. Juízes capítulo 5, no verso 23, é um exemplo de condenação de alguém que poderia socorrer outro e não ajudou, da própria família. Juízes capítulo 5, verso 23. É o cântico de Débora, se não me engano. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Aleluia. Juízes capítulo 5, verso 23 diz assim: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, acrimente amaldiçoai os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor com os valorosos. Amaldiçoar, isso aqui é uma sentença de condenação
alguém como exemplo que não ajudou, podia ajudar e não ajudou, podia vir com socorro e não socorreu. Então nós somos culpados quando devemos ou podemos ajudar alguém, vemos alguém necessitado e não ajudamos. Isso aqui será cobrado de todos nós. Então, isso é um exemplo aqui. Em Mateus 12, versículo 30, Jesus diz, né? Aquele que não é por nós é contra nós. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ou está ou não está do lado. As atitudes mostradas por Edom aqui no dia da desgraça que se abateu sobre Israel, sobre Jerusalém, continua entre as nações nos dias de hoje. Violência, oposição, crueldade, opressão, oportunismo cínico contra as nações mais fracas. Nações que poderiam ajudar outras nações não ajudam, pelo contrário, exploram, né? Se dão bem com a desgraça dos outros. Ao invés de socorrer, tiram proveito da situação dos outros. O que nós vemos hoje nos dias atuais, irmão? É uma vergonha. O país mostra todo dia a atitude de homens corruptos, homens indecentes, imorais, gastando milhões e milhões com o propósito de ajudar a nação num momento de crise, e estão roubando os cofres públicos. Ao invés de ajudar, estão usufruindo dessa ajuda. Infelizmente, muitos agem assim, mas Deus irá cobrar de todos. Estão gastando milhões do dinheiro público, enquanto as pessoas estão morrendo. Gastando milhões, pagando um dinheiro absurdo num aparelho que não chega nunca, enquanto as pessoas estão necessitadas nos hospitais. Constrói hospitais, uma multidão de hospital, e não tem um servindo para ninguém. Isso é uma vergonha. Estão tirando proveito, se aproveitando da fraqueza dos outros, da desgraça dos outros, para encher os seus bolsos. Da mesma forma, no texto que nós vemos aqui, deixa claro aqui, irmão, Edom será envergonhado. No versículo de número 10, Edom será envergonhado e destruído para sempre. E qual é a causa disso? Do verso de número 12 ao verso 14, encontramos aqui várias vezes, para ser mais preciso, 7 vezes, o termo não devias, ou similar a ele. Não devias. Edom não devia ter feito o que fez, mas fez, ia receber o pagamento da sua atitude. Versículo de número 12 diz assim, ó. Versículo de número 11, tá bom? No dia em que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativos os exércitos, e os estranhos entravam pelas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca, falou de boca cheia contra o seu próprio irmão, no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo, entrou para saquear, no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito, com prazer, para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. E eles ainda, irmãos, colocavam nas encruzilhadas barreiras para os que estavam tentando fugir, escapar, não conseguiam escapar, e pegavam os prisioneiros e entregavam para o inimigo. Versículo de número 14 diz: nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Além de matar os que estavam tentando escapar, prendia alguns e entregava para o inimigo, ajudando o adversário, para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Isso aqui, Edom fez o que quis, mas ia receber o que não queria. Agiu e ia ser punido.
agiu errado e agora receberá o castigo. Não se pratica algo indevido sem que venha as consequências. Não se peca impunemente. Gálatas 6:7, aquele como semear, ele também vai colher. Provérbios 24, verso 17. Deixa eu ler aqui. Provérbios 24, verso 17, acho que eu já citei. Vocês estão anotando? 24, 17 diz assim: quando cair o teu irmão, o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Isso aqui está falando, irmão, de um inimigo. Imagina um irmão. E as pessoas agiam assim na época Edom. Um parente aqui a violência que Edom fez contra seu irmão Jacó, seu irmão de sangue. Lá no capítulo 33 de Gênesis, no verso 4, Esaú já havia perdoado a Jacó pelo engano que ele praticou contra ele. Só que os descendentes de Esaú não esqueceram. Quando Israel vai passando no deserto, saindo do Egito na escravidão, na peregrinação pelo deserto, eles chegam em Cades Barnea e querem passar por Edom, e eles são impedidos de passar. Tiveram que mudar o caminho, andar mais tempo por causa de Edom, porque não deixou. E nesse dia aqui que é a desgraça de Israel, que está sendo levado cativo, Edom não ajudou. No Salmo 137, no verso 7, Israel vai dizer: lembra, Senhor, de Edom, e age com justiça. Israel não foi guerrear contra Edom, mas ele confiou no Deus juiz de toda a terra, que iria agir com justiça. Então Deus está agindo com justiça. Então um parente era obrigado por laços de sangue a ajudar outro parente em perigo. Era lei, estava na lei, era obrigado a ajudar o outro em sinal de perigo. Irmão de sangue, tinha que defender. E aí Edom recusou-se a ajudar a Jacó quando foi preciso. E já citei aqui Jesus, de alguém que deveria ajudar, não ajudou. A pessoa deixou de ajudar um parente, numa peleja, e não socorreu aqui. Então um parente de sangue não era obrigado a defender o outro. Hoje vemos irmão de sangue, que não se mexe na briga do irmão. Já vi, infelizmente, irmão ser assassinado na porta do outro, porque o irmão não abriu a porta para o seu irmão que estava fugindo, para escapar a vida de alguém que estava querendo matá-lo. E infelizmente, meus irmãos, era pastor, e o irmão agia errado nas drogas, e o irmão não abriu a porta para o irmão, não ajudou, é claro, com medo da reação, e o irmão foi morto na sua porta. Então a Bíblia aqui ensina que o irmão, parente de sangue, pelos laços de sangue, tinha que defender o outro. O que aconteceu com Abraão? Capítulo 14 de Gênesis. Ló foi levado cativo pelos reis que guerrearam contra 5 reis. 4 reis derrotou os 5 reis, e Ló foi levado cativo com sua mulher, com todos os seus bens. Abraão, que não tinha nada a ver com a história, mas era irmão, ele disse: não, é meu irmão. Juntou 318 homens, servos na sua casa, e foi, lutou contra 4 reis, derrotou os reis, trouxe Ló de volta cativo. Atitude de um fiel, era irmão de sangue, não tinha nada a ver, podia dizer: o problema dele, ele que foi para lá, resolveu o problema dele, mas não, ajudou. E Jesus disse, o pastor falou aqui no culto passado, no livro de Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 35, se não me engano: ninguém tem amor maior do que isso, de dar a vida pelo amigo. Ele diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que deixam que o outro morra. Você é capaz de dar a vida pelo seu irmão?
mesmo sabendo que ele está correndo perigo de vida, dar a vida por ele, entrar na peleja, correndo risco também de morte. Aqui Edom não ajudou Israel. Deveria entrar na guerra, mesmo que sofresse, mesmo que fosse também, né, derrotado, teria que ajudar. Não ajudou, e ainda se fez inimigo de Israel. Então, isso aqui, infelizmente, Edom fez, né, o que não devia, e estava recebendo aqui o que merecia. Amém? Então deveria ter ajudado, não ajudou. Deveria ter socorrido, não ajudou. Ainda por cima se alegrou, falou de boca cheia, saqueou, matou, roubou, né? Foi inimigo do seu próprio irmão. Infelizmente. Versículo número 11. O que Edom fez? Não deveria ter feito, mas fez. Foi um dos invasores, no versículo 11. Olhou com prazer a desgraça alheia, alegrou-se arrogantemente, versículo 12. Saqueou os bens do fraco, versículo 13. Matou e capturou os feridos de guerra, versículo 14. Então essa atitude não poderia e não ficaria esquecida por Deus. Deus iria agir, né? Trazer o castigo, uma atitude covarde e digna de um severo juízo. Será que Deus não tem misericórdia de alguém que se volta para Ele? É claro que tem misericórdia. A conversão é a solução para isso. Só que Edom não se converteu, não buscou socorro em Deus, não ajudou, e o pecado foi feito e agora ia ser punido. Regozijar-se com a desgraça alheia é pecado, Deus o pune. A crueldade não fica sem castigo. Muitos pensam que podem fazer o que quer e ficar por isso mesmo. Quem faz o que quer, recebe o que não quer. Irmão, se você for visitar cadeias e penitenciárias, você vai ver muitas pessoas que estão lá, que fizeram o que quiseram e que achavam que ia ficar por isso mesmo. Muita gente se diz inocente, mas fizeram o que queriam. Acharam que poderia estar os seus desejos, suas vontades acima de todas as coisas. Não existe desejo além da obediência ao Senhor. Você pode fazer o que você quiser, mas vai receber aquilo que você não quer. Isso é um ensinamento que nós aprendemos disso. Que faz o que quer, recebe o que não quer. Edom fez o que quis e recebeu o que não queria. O castigo. Versículo 15. Tem duas verdades aqui que a gente precisa aprender. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Versículo 15, né? Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. O castigo é baseado aqui na justiça, não por capricho ou vingança ou uma guerra santa. Não, o castigo não será menor nem maior que os crimes cometidos. Osés capítulo de número 8, verso 7 diz assim: semearam o vento, colheram tempestade. O castigo vem na mesma medida, nem mais nem menos. Deus é justo, moralmente justo, e Ele vai punir todos os atos dos homens. Daniel diz que tudo virá à tona, quer seja bom, quer seja mal. Amós vai dizer que eles fizeram porque estava na sua mão o poder. Ou seja, faz o que quer, vai receber o que não quer. E aí diz o texto aqui, que eles fizeram da mesma forma seria feito com ele, né? Assim como fizeste, se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então, isso aqui, amados, a gente precisa aprender. Acho que eu falei aqui numa doutrina, eu vou falar agora de novo. Antes, só citar um versículo aqui, Jeremias 17, versículo 10. Vamos ler aqui. Jeremias 17, versículo 10.
tudo o que nós fazemos tem consequência. Jeremias 17, verso de número 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas obras. Ou seja, as consequências, irmãos, virão a vida de qualquer um. Então, o castigo aqui não vai ser maior nem menor do que o crime que foi cometido. Deus diz assim, que vou julgar todas as nações. Agora aqui, depois a gente vai ler no capítulo 25 de Mateus, no verso 31, que fala do julgamento das nações. Só que eu disse aqui que Edom fez o que queria e colheu o que não queria. Confúcio, que era um filósofo chinês, ele disse assim, uma das suas regras áureas, né? Era assim, ó: não faças a outrem o que não queres que te seja feito. Não faças a outrem, ou a outra pessoa, alguém, o que não queres que te seja feito. A questão aqui é não fazer o mal para não receber. Você não faz, você não recebe, né? E não fazer o mal para não recebê-lo. A preocupação aqui não é com o próximo, mas é consigo mesmo, para a sua própria, né, proteção. Não faça a outrem o que não queres que te seja feito. Já o rabino, né, Eliel, do judaísmo, ele disse assim: o que não te for bom, não faças ao próximo. Observe que é quase semelhante. A questão aqui é evitar o mal para não sofrê-lo, né? Um diz: não faça a outro o que não quer que te seja feito. O outro diz: o que não te for bom, não faças ao próximo. Porém, Jesus, ele vai mais longe, enxerga mais longe. Jesus diz assim, Mateus 7,12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles. E essa é a lei e os profetas. Versículo, né, de número 12. Aqui não é apenas não fazer o mal que não se quer receber, é fazer o bem que se quer receber. Não é questão de você se proteger, você não faz, você não recebe. Aqui é o contrário, você faz o bem que você quer receber. Então por que Jesus vai mais longe? Por que o cristianismo vai mais longe? Porque Jesus não tem igual, ninguém se iguala a Ele. Jesus disse assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é a Gênesis disso aqui. Faça aquilo que você quer fazer aos homens, faça, para receber o mesmo. Não é só não fazer o mal, é fazer o bem, mesmo diante do mal. É o contrário. Deus está dizendo isso, né? Então, não há aqui, amado, como você não fazer. O crente, ele faz independente do que ele vai receber. Ele faz porque ele serve a Cristo. Ele abre mão do seu direito por amor a Cristo. Como Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 5, verso 43: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A primeira você vai porque você é obrigado, mas a segunda você vai por amor. É o contrário. Então você faz o bem, e às vezes você nem espera receber em troca, só que você faz porque é mandamento do Senhor. E aí no capítulo 25 de Mateus, no verso 31 em diante, Jesus vai falar sobre o julgamento das nações. E quando Jesus vai dizer assim para as ovelhas, coloca a direita e diz: vinde bendito do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso, foste me visitar, estive hospitalizado, foste me ver. E alguém vai dizer: mas quando te fizemos isso, Senhor? Quando fizeste a um desses pequeninos.
a mim me fizeste. Então eu disse aqui, irmãos, que quem não é a favor de Deus ou do seu povo é inimigo de Deus. As nações poderiam ajudar Israel e não ajudaram. Hoje tem algumas nações que são a favor do povo de Deus, outras não são hostis ao povo de Deus, mas todos receberão o castigo. Jesus vai julgar as nações, Ele vai sentar como um rei e vai julgar as nações, e os que fizeram bem ao seu povo receberão da mesma forma, e os que não fizeram mal, vão receber da mesma forma. Isso aqui é a base do amor daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Então você faz o bem sem esperar nada em troca. Você faz porque você ama, e às vezes você nem está esperando algo em troca. Então as nações que devem ajudar não ajudam, e aí estão se omitindo, e o julgamento virá para todas as nações. Versículo 15 diz assim, né? Porque o dia do Senhor está perto, o dia do julgamento, o dia da visitação do Senhor sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se farão contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Meu irmão, o dia do Senhor virá para todos, para todas as nações. Paulo diz em Romanos que todos deverão prestar conta diante de si, de Deus, de si mesmo. Todos vão prestar conta. Todos nós temos que chegar diante do Criador e prestar conta diante dele. Então todas as nações aqui serão julgadas, e da mesma forma que fizeram, será feito com elas. E aqui não tem acepção de pessoas. Os que fizeram bem, os que ajudaram o povo de Deus, receberão da parte de Deus o reino. Aqueles que podem ajudar e não ajudam, pecam contra Deus. Então isso aqui a gente precisa, irmãos, levar a sério. Será que eu tenho estendido a mão para aquele que precisa? Será que eu tenho ajudado aquele que está necessitado? Ou será que eu tenho me esquivado? Isso não é problema meu. É Deus pesando a mão? Sim, Deus estava pesando. O dia do Senhor para Jerusalém chegou, mas aquele que poderia ajudar não ajudou. Da mesma forma Deus ia fazer com ele. Então o dia do Senhor virá para todos, e todas as nações serão julgadas diante dele. E aqueles que fizeram bem receberão o bem em troca, os que fizeram o mal receberão o mal. Essa é a lei do Senhor. E mesmo no Novo Testamento, isso não é vingança, não é revanchismo, é justiça da parte de Deus. Deus é justo, e Ele vai julgar a todos conforme as suas obras. O primeiro erro de Edom foi um pecado chamado lesa fraternidade. O pecado de matar o próprio irmão, de ficar contra o irmão. Deveria viver em comunidade, em unidade, em fraternidade. Falhou. E esse primeiro pecado foi feito lá no Jardim do Éden, no início da criação, com Caim matando Abel. É chamado pecado lesa fraternidade. E Deus vai julgar a todos, aqueles que podem fazer o bem e não fazem. Mesmo se fosse um inimigo seu, você não deveria rir nem se alegrar da desgraça alheia. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Até aqui. Terça-feira que vem, querendo Deus, a gente termina. Amém? Aqui o livro de Obadias, vamos finalizar. Primeiro, nesse livro de Obadias, irmãos, é bem simples o esboço dele: o castigo de Edom e a restauração de Israel. Deus não só julga o adversário, também Ele vai restaurar o seu povo, vai devolver aquilo que era dele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Se coloque de pé. Passo aqui ao pastor João para fazer a oração final em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada irmão. Amanhã tem tarde da bênção, às 14h30, amém? E na quinta-feira profética. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento, Deus da glória, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Usa cada dia o teu servo, pastor Lucilano, para nos abençoar com a palavra do Senhor diretamente do céu. Senhor, nos dê, Pai,
Pai querido e amado, Deus da glória, uma noite abençoada, de sono tranquilo, como a paz que o Senhor nos dá, que não é o que o mundo dá, mas só que o Senhor pode nos dar, Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém, glória a Deus. Vocês souberem de alguém que quer doar um computador, dar um computador para a igreja, peça, amém, irmãos, glória a Deus. Olha lá, a igreja está precisando de um computador para a gente conseguir fazer uma live pelo YouTube, é melhor, alcança mais gente, muito melhor, tá bom? Amém? Recebam a bênção. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo